Daniel, no capítulo 9, nós vamos hoje meditar nos 3 primeiros versículos deste capítulo, versículos de 1 a 3. Mas esta passagem, este capítulo de Daniel, está dividido em 2 partes. A primeira parte é uma oração, Daniel ora ao Senhor, e a segunda parte é justamente a resposta de Deus à oração de Daniel. Hoje nós ficaremos com uma parte, uma introdução à primeira parte, os versículos de 1 a 3. O sermão desta noite é sobre como o conhecimento das promessas de Deus e de que elas estão prestes a se cumprir aquece o coração dos crentes, principalmente em tempos de adversidade. É este conhecimento de que as promessas de Deus estão prestes a se cumprir que reacende a esperança e nos faz buscar o Senhor com sinceridade e fervor. Dentro dessa série de Daniel, podemos dizer que hoje nós começaremos e rapidamente vamos encerrar em 3 sermões uma pequena série chamada Buscando o Senhor de todo o coração. A tônica desta passagem é justamente Daniel buscando a Deus de todo o coração, com a sinceridade do seu coração. E nós podemos aprender muito com isso. Hoje nós iremos falar sobre as Escrituras nos levam a buscar a Deus fervorosamente. Nosso primeiro sermão, então, nesta pequena série aqui no capítulo 9 de Daniel, as Escrituras nos levam a buscar a Deus fervorosamente. Ainda que os 3 primeiros versículos sejam o nosso objeto de estudo nesta noite, eu irei ler a primeira parte do capítulo, que vai até o verso 19. Diz assim, é a oração de Daniel. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus,
afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fizemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Esta é a oração de Daniel, que nós vamos estudar no próximo domingo. Mas hoje eu queria meditar com os irmãos os 3 primeiros versículos que nos levam a entender por que Daniel fez esta oração, o que movia o coração de Daniel. E como já adiantei no título que dei a esta primeira parte, as Escrituras nos levam a buscar a Deus fervorosamente. Lerei mais uma vez os 3 primeiros versículos para então nós começarmos a estudá-los. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. E aqui Daniel nos localiza no tempo. Nós estamos agora não mais no tempo do Império Neobabilônico. Nós, só para lembrarmos, a partir do capítulo 6, quando começamos a segunda parte do livro, que é a parte profética, nós voltamos no tempo, não é? Nós, até o capítulo 5, já vimos a queda da Babilônia e Ciro, o rei da Pérsia, tomando todo o império e colocando Dario como seu governador na Babilônia. A partir do capítulo 6, então, nós voltamos ao tempo, encontramos Daniel, tempos atrás, ainda no reinado de Belsazar ou de Nabonido, e as visões que ele tem no capítulo 6, capítulo 7, no capítulo 7, no capítulo 8, são visões nesse tempo ainda da Babilônia. Quando você sai do capítulo 8 para o capítulo 9, 20 anos se passaram. É um salto bem grande. A segunda visão de Daniel, para essa de agora, a resposta do anjo, a resposta de Deus, a oração de Daniel, vai ser por meio de uma visão. São 20 anos, de tempo que se passou. Agora, a Babilônia já caiu e quem reina é o imperador persa, Ciro, e na Babilônia, na província da Babilônia, há um governador que é Dario. Em algumas Bíblias você vai encontrar filho de Assuero, que é o nome que está aqui de verdade no hebraico. Xerxes é a versão grega desse nome, é o rei Assuero. Lembrando que esse Assuero não é aquele de Esté. O Assuero de Esté vai mais para frente um pouco na história, ali pelos anos 400. Aqui nós estamos nos anos 500 ainda, mas deve ser um descendente aí desse rei. Na verdade, nós estamos em 537 aqui, e Daniel agora tem mais ou menos 80 anos. Então, nós estamos chegando a esse capítulo 9 aqui, é um capítulo que se coloca numa posição de tempo que determina o fim do cativeiro
babilônico, muito próximo disso, do fim do cativeiro babilônico. E é sobre isso mesmo que o texto fala. Então, a Bíblia nos diz aqui, seguindo para o versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, no primeiro ano do reinado de Xerxes, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Essa palavra desolação, ela se repete no capítulo todo, né, no capítulo 9, e é a palavra que descreve o que aconteceu com Jerusalém, em contraste com aquilo que Jerusalém era, o que ela se tornou em contraste com aquilo que ela era. Isso é importante nós sabermos porque Jerusalém foi construída em um alto monte, uma cidade gloriosa. Você compreende a grandeza de Jerusalém quando você lê o livro de Reis e vê o que Davi transformou, no que Davi transformou aquela cidade, em que Salomão transformou aquela cidade, e o fato que chama mais atenção é que na cidade de Jerusalém estava o templo do Senhor. A Bíblia, quando fala de restauração, fala que é lá de Jerusalém que as pessoas irão buscar conhecimento. Jerusalém era uma cidade gloriosa, uma cidade extraordinária, mas que agora está desolada. Ela está em ruínas, não sobrou nada. Para você ter uma descrição do que é Jerusalém nesse tempo, você vai lá para o livro de Neemias e Esdras e você vai encontrar a descrição exata de como está Jerusalém. Seus muros estão caídos, o templo não existe mais, toda ela foi pilhada, restaram lá alguns poucos do povo de Deus, os mais pobres, aqueles que, aos olhos de Nabucodonosor, não tinha nenhum valor, uma cidade completamente em ruínas. As pessoas passavam de viagem pelo caminho que dava em Jerusalém e, como descreve a palavra do Senhor, olhavam para ela, maniavam a cabeça e faziam aquela visão do vexame, a visão que provoca decepção. A cidade está desolada. E Daniel diz aqui que ele está compreendendo que, finalmente, essa desolação de Jerusalém está chegando ao fim. Lendo a palavra do Senhor, ele compreendeu que a desolação de Jerusalém iria durar apenas 70 anos. Iria durar 70 anos. Então, por isso, esse é o nosso ponto aqui, versículo 3, por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Bom, o que nós sabemos sobre Daniel até aqui é que era o costume de Daniel orar, não é isso? Nós lemos no capítulo 5, capítulo 6, melhor dizendo, quando Daniel é ameaçado e, de fato, é lançado na cova dos leões, ele é lançado porque ele não quis abrir mão do seu costume de orar ao Senhor. Naquela ocasião, quando estudamos o capítulo 6, nós vimos que Daniel, como é descrito lá no capítulo 6, ele orava de frente para a sua janela e a sua janela dava para Jerusalém. Ele estava fazendo aquilo que foi prometido quando Salomão consagrou o templo. Salomão pediu ao Senhor que, quando o seu povo fosse infiel e assim fosse desterrado, levado para outras nações, se aquele povo orasse, voltando-se para Jerusalém e pedindo misericórdia, que o Senhor atendesse. E o Senhor responde à oração de Salomão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, então eu ouvirei, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, restaurarei a sua sararei a sua terra. É o final, né? Tem uma frasezinha.
perdoarei os seus pecados, muito bem, e sararei a sua terra. A promessa do Senhor. Isso nos mostra o quanto Daniel tinha o seu coração não na Babilônia, mas em Jerusalém. O seu costume era voltar-se para Jerusalém pelo menos 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e orar pedindo ao Senhor que Ele perdoasse, que Ele restaurasse a sua sorte. Daniel sempre orava a Deus, pelo menos, como falei, 3 vezes ao dia. Mas agora essa oração é diferente, porque é uma oração em resposta a uma promessa que está prestes a se cumprir. Veja que coisa interessante, ele fala que entendeu que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Mas eu preciso mostrar uma coisa. Esse entender aqui não é simplesmente que Daniel, pela primeira vez, tomou conhecimento de que havia uma promessa de 70 anos para acabar com tudo aquilo, acabar com a desolação de Jerusalém. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Daniel, olhando as Escrituras, a promessa que foi dada por Deus, por meio do profeta Jeremias, e observando o tempo que ele está vivendo, ele começou a compreender que, finalmente, o Senhor iria restaurar Jerusalém. Não apenas por causa do tempo. Se você contar o tempo aqui, não vai dar 70 anos certinho, vai dar 68, 69. Alguns contam uma data que dá até 70 anos, mas ele não sabe exatamente quando irá terminar esse prazo de 70 anos, mas ele sabe que isso está perto, porque os sinais estão mostrando isso. Lembre, 20 anos atrás, Daniel teve uma visão, a visão de 2 bodes, de um bode, de um carneiro e de um bode. O carneiro, o rei da Pérsia, que iria tomar conta de tudo, e depois desse carneiro viria um bode, que iria destruir o rei da Pérsia, iria controlar o mundo. Antes disso, no capítulo 7, ele teve uma visão de uma besta, de 4 animais, de 4 bestas, e uma dessas bestas era um urso, que simbolizava o rei da Pérsia, que iria destruir o rei da Babilônia. E 20 anos depois, ele está no 1º ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia. Então, ele está compreendendo, pelos acontecimentos à sua volta, que a promessa de Deus de restaurar o seu povo está prestes a se cumprir. Não vai demorar muito, e Deus vai mandar o seu povo de volta para Jerusalém e vai reconstruir aquela cidade e o templo. Então, esta percepção, esse entendimento de que a profecia está às portas, está prestes a se cumprir, anima de tal forma o coração de Daniel que ele ora de uma maneira diferente das outras. A sua oração agora está revestida de elementos diferentes. Na verdade, ele não está apenas orando, mas aqui há uma palavra que é importante. Ele está buscando o Senhor. Veja que ele fala assim, antes de falar das suas orações, ele fala no versículo 3, por isso me voltei para o Senhor. Ele voltou o seu rosto para Deus. É interessante isso, né? Porque quando se fala de Daniel orando, fala que ele estava orando diante da sua janela, voltado para Jerusalém. Agora diz que ele mesmo fala que ele voltou-se para Deus, muito provavelmente olhando para o Senhor, tendo seus olhos em Deus, buscando a face do Senhor. E o que ele faz nessa oração, que é tão diferente, e que mostra o estado do seu coração e a sinceridade desse coração e o fervor das suas orações, ele diz que volta-se para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. E nós que já lemos aqui a oração e que vamos estudá-la com mais detalhe no próximo domingo, observamos pelo conteúdo dela o quanto o coração de Daniel estava cheio de fervor, ao mesmo tempo que estava quebrantado.
mas que buscava a Deus com muita sinceridade, a forma como ele confessava o seu pecado, como ele falava das suas faltas e das faltas do seu povo. A oração de Daniel, nesse instante, é uma oração muito especial, revestida de muito fervor, uma oração que mostra um coração profundamente quebrantado. Os símbolos aqui, oração e súplica. O que é a súplica aqui? A raiz da palavra súplica, ela é a raiz que descreve um homem muito poderoso, ou uma pessoa, um ser em um nível muito alto, que atende favoravelmente uma outra pessoa numa condição inferior, mesmo que esta pessoa não mereça coisa alguma. A raiz dessa palavra, súplica, então, no hebraico, usada aqui por Daniel, está dizendo que ele se lançou, ele buscou o Senhor, pedindo o favor de Deus, pedindo que Deus seja favorável, misericordioso, clamando a graça de Deus, porque ele reconhecia que ele e o seu povo não tinham nenhum merecimento, a não ser estar na Babilônia. Mas ele quer novamente estar em casa, então ele busca o Senhor desta forma. Há um versículo aqui que mostra justamente esse entendimento de Daniel. Veja o versículo 18, a segunda parte desse versículo. Você vai entender o que Daniel está dizendo em buscar a Deus com súplicas. Ele fala assim, versículo 18, a segunda parte: não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Daniel volta-se para Deus para suplicar a Ele a restauração de Israel. Ele pede a Deus que Ele seja misericordioso e que não trate mais o seu povo conforme os seus pecados. É muito importante isso aqui, porque se Deus continuar a tratar-nos, ou tratar o seu povo conforme os pecados, o castigo irá durar eternamente. Da Babilônia, eles irão para o inferno. Quando morrerem na Babilônia, se encontrarão no inferno. Daniel então fala: Deus, nós não somos merecedores, como nós lemos. Nós não estamos pedindo porque nós somos justos, nós estamos pedindo ao Senhor porque necessitamos, porque somos carentes, porque somos pecadores, e pecadores só sobrevivem se o Senhor tiver misericórdia, portanto, tenha misericórdia de nós. É isso que ele está fazendo, quando diz que ele buscou ao Senhor com orações e súplicas. E a sua súplica, o seu estado, não apenas era conhecido em seu coração por ele mesmo, mas ele fez questão de externalizar a contrição, o quebrantamento, o fervor do seu coração. Daniel, ele abre mão de comer, então ele jejua. É o sinal da tristeza, é o sinal do desejo de encontrar satisfação muito além da comida, da bebida. É aquele que está em luto e nada desta vida pode satisfazê-lo. Ele está buscando o Senhor e nada pode distraí-lo nesse instante, nem mesmo necessidades básicas como comer e beber. Daniel está buscando o Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Ele não apenas está jejuando, mas ele também está vestido de saco e coberto de cinzas. É o símbolo do luto. É o símbolo de um coração triste. Por que ele está de luto? Ele está de luto porque ele sabe que o que está acontecendo é a desgraça que o próprio povo buscou para si, quando resolveu trocar Deus por outros ídolos. Melhor, por outros ídolos não, Deus por ídolos. Daniel está triste consigo mesmo, com o povo, porque, como ele mesmo diz, apesar de tudo isso, mesmo assim nós não buscamos o Senhor e não damos atenção à sua lei. A oração de Daniel é muito diferente daquela que ele costumava fazer no seu dia a dia. Agora,
ela é intensa, ela é fervorosa, ela se reveste de um apelo, de uma súplica muito grande pelo favor do Senhor. Por que isso? Por que Daniel fez essa oração? É importante nós vermos o que dá início a essa busca de Daniel. Contudo, antes de olharmos para a oração, nós precisamos ver o que levava Daniel a orar. Você tem uma desconfiança do que era? Aqui está a resposta. Ele se dedicou às Escrituras, procurando entender quando finalmente o tempo da desolação terminaria. Daniel começou a buscar a Deus ao dedicar-se à meditação nas Escrituras. Lembra do nosso título? As Escrituras nos levam a buscar a Deus fervorosamente. Daniel está respondendo àquilo que Deus estava falando para ele por meio das Escrituras. Se você voltar ao início do capítulo 9, veja o que Daniel explica para a gente, antes de falar da sua oração. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Daniel estava se ocupando com o quê? Com a palavra de Deus. Ele estava investigando a palavra de Deus, não apenas o livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias fazia parte das Escrituras, mas Daniel se enveredou em uma busca por respostas a respeito da sua condição. Ele queria saber quando aquilo iria acabar, se iria acabar, o que era necessário fazer para aquilo acabar. E como um homem sábio, e logicamente, para ser sábio, temente ao Senhor, ele foi buscar no Senhor as respostas. Ele mergulhou na palavra de Deus. Acredito eu que desde a sua mocidade, desde que saiu lá com seus 15, 16 anos de Jerusalém, sendo levado para a Babilônia, a única resposta que Daniel buscava era saber quando nós iremos voltar. Quando tudo isso vai acabar? Quando finalmente estaremos de novo no templo do Senhor? Uma vida inteira dedicada a conhecer quando a Babilônia chegaria ao fim. Quando finalmente Deus irá restaurar a nossa sorte. Sabe o que é interessante? É que Daniel era um homem muito ocupado. Daniel não tinha qualquer cargo. Ele era conselheiro do rei, o maior de todos, no tempo de Nabucodonosor. Daniel, no tempo de Dario, ele foi um dos 3 que controlava toda a província babilônica e depois foi colocado acima de todos eles. Um homem que exercia cargos muito importantes e que demandavam dele muito tempo. Daniel devia ser um homem muito ocupado, mas era um homem que lia a Bíblia, era um homem que tinha tempo de investigar as Escrituras, era um homem que ansiava por Deus. Veja que dificilmente há alguém aqui mais ocupado que Daniel. Dificilmente há alguém aqui mais ocupado que Josué. Dificilmente há aqui alguém mais ocupado que Moisés. Dificilmente há aqui pessoas com demandas tão grandes como a desses homens. Dificilmente. Não quero ser absoluto. Dificilmente. E o que nós dizemos o tempo todo? Nós não temos tempo. Nós não temos tempo para investigar sobre coisas que são extremamente importantes para a nossa vida. Se eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Se eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo, irmãos, para me interessar pela oração. Não há como. Oração é resposta. Oração é ouvir a voz de Deus e responder a Ele.
Desde o início da nossa vida cristã foi assim. Deus falou ao nosso coração por meio do seu Espírito Santo, nos convencendo dos nossos pecados, nos mostrando a salvação em Cristo, e então nós respondemos a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados e salva-me por teu Filho Jesus. E tem sido assim a vida toda. Se nos falta o amor pela palavra, também nos faltará o desejo de buscar a Deus, o desejo de orar ao Senhor, de lançar as nossas súplicas, de jejuarmos ao Senhor, de buscarmos a Deus como prioridade da vida. Daniel, ele tem um diferencial aqui que nós precisamos notar. Ele estava lendo a Bíblia quando seu coração foi aquecido pela percepção de que promessas antigas estavam prestes a se cumprir. Então ele buscou, ele voltou-se para o Senhor. Há algumas coisas que nós precisamos olhar aqui antes de fazermos aplicações sobre esse texto na nossa vida, para que você compreenda exatamente o que Daniel está sentindo. Há mais ou menos 67 ou 68 anos, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, desse tempo aqui, não é? Desse tempo até o início do cativeiro, mais ou menos 67 ou 68 anos tinham se passado. Um tempo terrível para aquele povo. Como eu falei, você tem uma descrição do sentimento que ia no coração daquele povo lendo o Salmo 137. Você vai saber exatamente como aquele povo estava se sentindo na Babilônia. O próprio Daniel, que se encontra em uma posição elevada, certamente com privilégios que a maioria dos seus irmãos não tinham, ele se sentia, muitas vezes foi ameaçado, e demonstra um desejo de voltar à sua terra, porque a Babilônia não pôde satisfazê-lo completamente. Não apenas pela situação em si, o cativeiro não é ruim pelo próprio cativeiro, mas o que ele significa. O cativeiro representa o desagrado de Deus. Por que aquele povo está ali? Desculpem. Porque Deus se desagradou deles. Porque Deus o está castigando. Aquele povo foi teimoso demais, não quis ouvir os profetas, mas afundou-se em idolatria. A Babilônia era o castigo de Deus para o seu povo, que o rejeitou e rejeitou a sua palavra. Estar na Babilônia, irmãos, para um crente como Daniel, era ver todos os dias, quando ele caminhava pelas ruas da Babilônia, quando ele olhava para o céu da Babilônia, quando ele olhava para a arquitetura da Babilônia, ele via naquelas coisas o desagrado de Deus. Ele não deveria estar ali. Eles estão ali porque foram teimosos. Eles foram ali porque trocaram Deus por ídolos. Aquilo ali é o símbolo do castigo de Deus. É o símbolo do desagrado de Deus. Está ali é ser lembrado constantemente que Deus não está favorável a esse povo. Que Deus está triste, está irado. Eles são lembrados que estão de castigo. Por isso, sair da Babilônia é tão importante e voltar para Jerusalém. Porque sair da Babilônia e voltar para Jerusalém é novamente experimentar o agrado do Senhor, a comunhão com Deus. Poder novamente entrar pelas portas do templo, seja ele aquele templo grandioso, ou o pequeno templo que eles conseguiram construir quando voltaram, era melhor do que qualquer outra coisa. Eles novamente tinham a presença de Deus, a comunhão do Senhor. Ainda que tivesse numa cidade em ruínas, pronta para ser reconstruída, mesmo assim, era melhor do que estar na Babilônia. A Babilônia era o castigo de Deus. Jerusalém é a promessa de Deus, é o favor do Senhor. É isso que eles estão querendo. É terrível estar na Babilônia. É nos lembrarmos de que Deus não está feliz. Vamos abrir a Bíblia. Daniel disse que leu Jeremias. Então vamos para o livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler os versículos do capítulo 25, os versículos de 1 a 9.
Jeremias 25, de 1 a 9. Aqui nós vamos ler justamente o que o Senhor disse àquele povo antes de mandá-lo. Isso aqui foi dito 70 anos antes, àquele povo. O Senhor disse assim: a palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, exatamente no ano que o povo foi levado para o cativeiro. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção, quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram. Observe essa frase de Deus: trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, e os seus habitantes, e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína, ou desolação, como Daniel fala, permanente. Entenda que a Babilônia é o ícone dessa primeira profecia, a profecia que fala do castigo de Deus. A Babilônia lembrava o tempo todo que eles tinham sido idólatras, que eles tinham sido desobedientes, contumazes, obstinados, que não quiseram se converter quando houve oportunidade, que só Jeremias pregou 23 anos para ele, e antes de Jeremias um punhado de outros profetas. E em todo esse tempo que Deus tinha sido misericordioso, levantado a sua palavra, aquele povo não quis ouvir. Então agora eles estavam na Babilônia. Estar na Babilônia é lembrar-se do castigo de Deus. Não é apenas a geografia, mas é o que espiritualmente aquilo mostrava para aquele povo. Daniel não queria estar mais ali. Daniel queria voltar para casa. Quando Deus entregou aquele povo rebelde e idólatra nas mãos de Nabucodonosor, ele não permitiu que eles ficassem sem esperança. Terrível coisa nós lemos agora. Mas o nosso Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que não há um momento sequer em que Ele faça um pronunciamento de juízo sem trazer esperança para o seu povo. É assim que Deus mostra a sua misericórdia e a sua justiça, que sempre andam juntas. Vocês vão sofrer por causa do pecado, mas isso não vai ser para sempre. Eu vou restaurar vocês. O Senhor sempre nos dá esperança. E é essa esperança que aquece o coração, mesmo daqueles que estão tão distantes na Babilônia. O Senhor não permitiu que eles ficassem sem esperança. Deus mostrou sua justa ira contra os seus moradores. Deus mostrou a sua justa ira, mas também mostrou seu caráter misericordioso e fiel. Ele levou seu povo ao cativeiro com a promessa de que em 70 anos ele voltaria a Jerusalém. Ande uns capítulos mais, vamos ao capítulo 29.
em Jeremias ainda. Literalmente, aquele povo não foi para o exílio de mãos vazias. Na verdade, o Senhor entregou uma carta para aquele povo. Eles foram para Babilônia com uma carta na mão. O capítulo 29 diz sobre esta carta, diz o conteúdo desta carta. Vamos olhar os versículos de 10 até o versículo 14. Diz assim: assim diz o Senhor, esse é o conteúdo da carta. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus nunca deixou o seu povo sem esperança. Os que foram para a Babilônia foram com a promessa de que iriam voltar. 70 anos era o tempo, e o Senhor os traria de volta. Eu não sei quanto aos outros, mas Daniel estava ansioso por esses 70 anos. Daniel é impressionante, ele passou sua vida toda na Babilônia. Ele foi lá muito novo, com 15 anos, mas no máximo 16 anos. Ele está com 80 anos. 80 anos. O que se pode fazer com 80 anos? Você pensa, só esperar. Para que sair da Babilônia? Eu já tenho minha casa aqui. Por que sair da Babilônia? Eu tenho um bom emprego aqui. Ou um plano de aposentadoria muito bom. Sair da Babilônia, eu sou um nobre aqui, eu estou na corte. Voltar para Jerusalém significa ser peão, porque lá em Jerusalém todo mundo vai ter que trabalhar para construir muro, construir templo, vai ter que dar dinheiro para construir aquilo lá que está tudo destruído. Para que sair da Babilônia? O velho Daniel não queria outra coisa senão voltar para Jerusalém. Ele estava disposto a largar seu cargo, sua casa com a janela voltada para Jerusalém, nada mais piedoso, mas ele não queria apenas uma janela para Jerusalém, ele queria Jerusalém, ele queria estar ali, ele queria voltar. Então ele investigava na palavra de Deus, ele percebia o tempo à sua volta, ele foi consolado por promessas que não apenas estavam na palavra, mas se repetiram, foram reforçadas pelos sinais dos tempos que Deus deu a ele nas duas visões anteriores. E agora, com a palavra e com os sinais dos tempos, ele percebe, chegou a hora, eu vou buscar o Senhor. Eu vou pedir a Deus para que Ele seja misericordioso conosco, porque, ainda que Ele tenha prometido, nós não merecemos. Esse é o tempo de consertar a vida, esse é o tempo de ajustar as coisas, é o tempo de pedir perdão, é o tempo de voltar-se para o Senhor. Porque Deus vai mudar a nossa sorte e nós voltaremos para Jerusalém. E só fica em Jerusalém aqueles que são fiéis à aliança. Então Daniel volta-se para o Senhor com súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas na cabeça e confessa o pecado. Depois de ter lido nas Escrituras que o tempo da promessa se cumprir estava próximo. Como eu disse, Daniel era apenas um garoto fiel quando saiu de Jerusalém. Nós olhamos o livro de Daniel e, se não fosse o fato dele ter morrido,
nós poderíamos dizer até que ele não teve pecado. Quem pode dizer um pecado de Daniel aqui? Você conhece algum? Eu não conheço nenhum, a Bíblia não fala, é certo que ele era um pecador. Mas nós vemos que é um dos poucos na Bíblia que nós conhecemos desde a juventude até a velhice. Não há uma nota sequer de repreensão a Daniel. Um menino fiel a Deus, um adulto fiel a Deus, um velho fiel a Deus. Mas Daniel, ele se curva diante do Senhor e pede perdão pelos seus pecados. Não é só o pecado do povo, ele fala os meus pecados e os pecados do meu povo. O pecado do povo é o nosso pecado. Ele clama ao Senhor, ele pede perdão a Deus. Ele podia se revoltar. Eu sempre fui fiel a Deus, é esse povo que não presta. Por que me importar com ele? Não, Daniel volta-se a Deus e faz o papel do mediador. O mediador humano que ora por si mesmo e ora pelo povo a quem ele está representando. Daniel substitui aquele povo na confissão dos seus pecados. Daniel, então, ele percebe o fim do cativeiro e ele vai buscar o Senhor. Deus, aqui algumas observações, Deus é fiel à sua aliança. E é isso que traz esperança para a gente. A fidelidade de Deus à sua aliança. Ele fez uma aliança de ser o nosso Deus, Deus dos nossos filhos, e nos fazer bem, fazer com que tudo coopere para o nosso bem. E assim como nós vemos aqui, é justamente isso. Deus é fiel à sua aliança. Ele não castiga para sempre, sua ira não dura, a sua ira dura apenas um instante. Como um pai, ele nos disciplina para o nosso bem e por algum tempo apenas. Ele vai cumprir sua promessa de nos levar de volta para casa. Ele nos dará um futuro próspero. Seus planos são para o nosso bem. Ele não nos abandonará. São esses os pensamentos que ocupam o coração de Daniel e que o levam a orar a Deus. Daniel está com a cabeça cheia das promessas de Deus. O Deus que se ira, mas não por muito tempo. O Deus que castiga, mas não para sempre. O Deus que é fiel à sua promessa de salvar o seu povo. Então, Daniel tinha um desejo triplo que movia o seu coração. Ele queria confessar os pecados de Israel, ele queria pedir perdão a Deus e ele queria ver a restauração de Jerusalém. Daniel quer ver a promessa feita há 67 anos cumprida. Ele busca o Senhor fervorosamente em oração. Agora, por que Daniel orou dessa forma? O que fez Daniel se aproximar de Deus dessa forma? Nós podemos pensar que Daniel inventou isso. Talvez Deus fique impressionado, ou que Daniel tenha intuído que assim era melhor. Mas não. Na verdade, Daniel está respondendo à palavra de Deus. A forma como Daniel buscou o Senhor é a forma como Deus mandou que o seu povo arrependido o buscasse. Voltemos um pouco na história. Vamos para Deuteronômio, no capítulo 4, textos que nós lemos hoje no tempo do nosso quebrantamento. Deuteronômio, capítulo 4. A oração de Daniel é uma resposta à palavra de Deus. Daniel fala assim, Deus, por meio de Moisés, fala o seguinte, versículos 29, 4, 29. Daniel aprendeu a sua oração, a forma de orar a Deus, na palavra do Senhor. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 4, verso 29 em diante. Lembra, o Senhor disse que se o povo fosse infiel, ele seria desterrado. Mas o Senhor novamente deu esperança. E de lá procurarão o Senhor, da terra que o Senhor tinha desterrado, para onde Deus os tinha desterrado. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus,
e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas estas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Foi o Senhor que disse: quando vocês estiverem desterrados, por causa do castigo que eu lancei sobre vocês, e que finalmente vocês se arrependerem dos seus pecados, vocês irão voltar a mim. Buscar-me-eis, como nós decoramos, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quando isso acontecer, então eu me deixarei achar por vocês. Ou seja, então eu serei misericordioso com vocês e irei transformar a sorte de vocês. Observe agora, mais uma vez, Jeremias, no capítulo 29. No versículo 12, Jeremias 29, no versículo 12, o Senhor diz na carta que enviou aos exilados em Babilônia, ele diz o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta ao cativeiro. Daniel examinou as Escrituras, percebeu os sinais dos tempos, entendeu que estava perto o fim do cativeiro, e ele sabia exatamente o que tinha que ser feito, porque na mesma profecia que o Senhor dizia da restauração, o Senhor também dizia o que deveria ser feito. Os homens no cativeiro deveriam buscar o Senhor de todo o coração. Deveriam buscar o Senhor com sinceridade. E quando isso acontecesse, o Senhor se voltaria novamente favorável ao seu povo. As promessas de Deus, então, elas nos movem a buscar o Senhor com sinceridade. Por isso nós estamos justamente nessa introdução, nos lembrando disso, que as Escrituras nos levam a buscar a Deus fervorosamente. Agora eu quero fazer 5 aplicações apenas, a fim de nós trazermos o texto para nossas vidas e assim sermos, com a graça de Deus, transformados por aquilo que aprendemos. Primeira coisa que eu quero que você entenda: as promessas de Deus não devem ser aguardadas passivamente ou de forma meramente contemplativa. Elas devem ser objeto de nossas orações. Veja o exemplo da oração dominical. A oração dominical diz: venha teu reino. Com base em que nós estamos pedindo que venha o reino? Com base na promessa de Deus, de que estabelecerá o seu reino. Então, Jesus nos ensina: ore por isso, trabalhe por isso, para o adiantamento do reino do Senhor. Nós, às vezes, olhamos para as coisas, nós estamos vivendo um tempo privilegiado, nós estamos estudando a escatologia, nesses capítulos finais de Daniel. Há pouco tempo estudamos o capítulo 24 de Mateus, mais escatologia, ou seja, sinais dos tempos. A palavra de Deus nos tem mostrado uma maneira correta de ler a nossa história, ler o nosso tempo, encontrar os sinais da promessa de Deus, da volta de Cristo, que pelos sinais se mostra próxima. Nós conseguimos compreender quem são aqueles animais, que ponto da história nós estamos. E o ponto da história que nós estamos é próximo da volta de Cristo. E nós, às vezes, ficamos contemplando isso.
apenas olhando para o céu, esperando ver o sinal do Filho do Homem, apenas vivendo as nossas vidas aqui como se isso não movesse, não aquecesse o nosso coração. Daniel percebeu os sinais, depois de ter lido as Escrituras, e o que ele faz? Senhor, transforma o seu povo para esse dia. Senhor, nos prepare para o momento em que o Senhor nos vai mandar de volta para Jerusalém, porque se voltarmos dessa forma não vai dar certo. É tempo do Senhor agir aqui na Babilônia e transformar o coração do seu povo. Tenha misericórdia de nós, nos livrar dos nossos pecados, porque nós queremos voltar. Mas não queremos voltar para a Babilônia, para Jerusalém, como nós estamos aqui na Babilônia. Nós queremos ter um coração arrependido. Então, Daniel percebe o seu tempo e sabe o que tem que fazer, porque as Escrituras mostram para ele o que deve ser feito. Elas aquecem o coração com a promessa e movem o coração a agir pelo que indicam do que deve ser feito. Então, Daniel ora ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque o tempo está próximo. A segunda coisa, além de nos mover em oração sincera e profunda ao Senhor, as nossas orações são muitas vezes pobres, repetitivas, enfadonhas, frias, porque não estão acompanhadas pela percepção de que vivemos debaixo de um Deus pactual que nos dá preciosas e ricas promessas, umas já cumpridas e outras prestes a se cumprirem. É por isso que a palavra é tão importante. Como eu tenho dito, irmãos, oração é resposta. Oração é a resposta do homem que ouve a Deus. Às vezes nós não oramos porque não temos assunto para conversar com Deus, porque não ouvimos Ele falar. A pobreza da vida de meditação na palavra de Deus é a pobreza de não conhecer as promessas de Deus. As promessas de Deus para o seu povo. Às vezes, há muita ênfase nas promessas de Deus, particularmente, né? Converso com algumas pessoas, elas dizem: Deus tem uma promessa para mim. Deus não fez promessas individuais. Essa é a primeira coisa que você deve saber. Deus não revela promessas individuais, Ele não fez promessas individuais. Ele faz promessas para o seu povo. As promessas que nós aguardamos são as promessas para o povo de Deus, que se revelam na Escritura Sagrada. Se você não lê a Bíblia, você não sabe o que esperar, você não sabe pelo que orar. A sua oração vai ser uma mera reza, repetindo as mesmas coisas, ou sofrendo aquilo que Tiago denuncia: pede e não recebe, porque pede mal. Irmãos, eu gostaria de experimentar isso que Daniel experimentou na sua época. De poder, ao ler a palavra de Deus, perceber o tempo, os sinais dos tempos que o Senhor nos providencia, enxergar o quão próximo está o meu Redentor, o quanto a minha vida ainda precisa ser transformada, o quanto é desejoso para mim estar no céu com Cristo, e que isso me fizesse ajoelhar diante do Senhor com a única prioridade na vida de buscá-lo, de clamar por misericórdia e transformação para que eu me encontre com o Senhor. Se nós não meditarmos na palavra do Senhor, nós não teremos motivo para orar, ou a nossa oração será esse exercício enfadonho, displicente, muitas vezes interrompido por qualquer coisa, porque o nosso coração não está aquecido pela palavra do Senhor e por suas promessas ao seu povo. Nós precisamos voltar os olhos para a palavra de Deus, examinar as Escrituras, buscando as promessas de Deus para o seu povo, e buscar a partir dela os sinais que as Escrituras nos dão para compreendermos o tempo que nós estamos, que promessas já se cumpriram e quais são aquelas que estão prestes a se cumprir. Quarto lugar,
precisamos orar com a palavra, ou seja, tendo em vista as promessas de Deus para o seu povo. É importante saber como Deus as apresenta na Bíblia e como devemos responder a elas em nossas orações. Orar com as promessas pactuais em mente nos tornará ativos enquanto aguardamos recebê-las e, ao mesmo tempo, permite-nos experimentar uma vida de oração mais fervorosa e sincera. Buscar a Deus de todo o coração é a única maneira de encontrá-lo. Vou repetir. Buscar a Deus de todo o coração é a única maneira de encontrá-lo. Eu não sei se você já pediu para o seu filho procurar alguma coisa para você. Vai ali e pega tal coisa. Ele vai, e os homens são assim também, né? Raquel reclama de mim. Abre o armário, seja lá o que for, se não tiver exatamente na frente, fecha, não achei. E volta, né? Não sei não onde está, não achei. Eu confesso que eu tenho esse problema. E aí parece que mulher sempre sabe onde estão as coisas. Ela abre, está aqui. Essa coisa que nós homens e os filhos têm de abrir, dar um en passant ali, olhar, fechar e ir embora, é justamente o tipo de busca do Senhor que nós encontramos muitas vezes na vida dos crentes, nas nossas vidas como crentes. Você vai para o seu momento de devoção, abre a portinha, não achei nada, fecha e vai-se embora. Isso não é buscar a Deus sinceramente. Isso não é buscar a Deus de todo o coração. Isso é buscar conforme o tempo dá, conforme a conveniência dá, para cumprir um programa cristão, do seu costume religioso. Nós estamos falando de pessoas que estão desejosas por encontrar o Senhor. De pessoas que estão procurando algo que às vezes elas não sabem nem descrever o que é. Um tipo de relacionamento com Deus, eu não consigo descrever isso. É muitas vezes isso que eu tenho falado nas minhas orações ao Senhor, eu não sei exatamente o que eu quero dizer, Pai, mas eu sei que é diferente de tudo isso. Conhecer mais, ter mais comunhão, ser mais afetado pela palavra, ter uma vida mais profunda. Não dá para descrever o que é, mas eu sei que está ali. Eu preciso buscar isso. Eu tenho que ser sincero nessa busca. Isso demanda tempo, demanda vida. Para Daniel foram quase 80 anos, 60 e poucos anos, se contarmos só o tempo da Babilônia, até que finalmente ele percebeu o que ele queria, o que enchia o seu coração. Buscar ao Senhor com todo o coração é a única maneira de encontrá-lo. O próximo passo da vida cristã depende disso. Como tem sido a sua vida de meditação na palavra de Deus? Quais são as promessas de Deus para o seu povo? Você conhece as promessas de Deus para o seu povo? Como elas têm se cumprido em sua vida, na sua família, na sua igreja? O que você tem entendido pelo estudo da palavra de Deus que está prestes a se realizar em sua igreja, na sua vida? O que você tem compreendido? Como você tem olhado para o tempo? É um tempo de iminente cumprimento das palavras do Senhor, das suas promessas? Você está esperando por isso, tem investigado isso? Se você não consegue responder a essas perguntas, é possível que essa seja a razão da sua vida de oração ser tão desestimulante. E eu quero ir para minha quinta aplicação, para encerrarmos então. Como devem orar os crentes que aguardam a volta do Senhor? Como devem orar os crentes que aguardam a volta do Senhor? Um pouco da história da redenção. Se tomarmos o Éden como Jerusalém, nós já sabemos de onde fomos expulsos. Os nossos antepassados, os nossos líderes, Adão e Eva, viviam lá, um lugar de onde nunca deveríamos ter saído,
o Éden, o paraíso com Deus. Mas eles também não deram ouvidos à palavra do Senhor. Eles resolveram pecar. E todo pecado nos expulsa da presença do Senhor, porque Deus não pode tolerar o pecado. E assim, não apenas Adão e Eva, mas todos os seus filhos, todos os seus descendentes, o que nos inclui, foram lançados em um mundo caído, um mundo sujeito à vaidade, um mundo onde jaz o maligno, que jaz no maligno, um mundo que é dominado pelo espírito da desobediência, o mundo que não é o mundo daquele que conhece Cristo, que ama Cristo, é o mundo que nós não queremos estar. E a verdade é que por causa deles e por causa dos nossos pecados também, toda vez que andamos por este mundo, toda vez que somos surpreendidos com as coisas que acontecem nesse mundo, nós nos lembramos da maldição que caiu sobre nós. Este mundo nos faz lembrar justamente isso. Quando você anda nessa Babilônia chamada mundo, e se surpreende com enfermidades, quando você perde pessoas, quando a vida não lhe sorri, quando você é frustrado, quando você perde, quando você adoece, essas coisas todas nos lembram que nós estamos debaixo de uma maldição. Ainda que sejamos crentes, a ira de Deus sobre esse mundo idólatra e imoral respinga em nós. E nós estamos cansados disso. Nós não queremos viver aqui. Nós temos um outro lugar, temos uma outra casa. Nós queremos voltar para casa. Nós queremos o Éden novamente. Só que Deus nos prometeu algo muito melhor do que o Éden. Chama o mundo restaurado, que nós sequer conseguimos imaginar como é que ele é. No mesmo dia que ele condenou os nossos pais a viverem um mundo amaldiçoado, juntamente com seus filhos, o Senhor também não nos deixou sem esperança. Ele nos deu uma promessa. Ele falou que mandaria um que iria esmagar a cabeça da serpente. E ele mandou. Jesus veio ao mundo, lutou contra os nossos inimigos. Assim como o rei da Pérsia, ele invadiu essa Babilônia terrível e destronou aquele que estava no trono, a morte, matando-a. E ele ressuscitou ao terceiro dia, como celebramos no domingo passado e estamos celebrando hoje. Ele foi assunto aos céus. Antes de ser assunto aos céus, ele disse que voltaria. Essa é a promessa para o povo de Deus que nós aguardamos. E Jesus Cristo foi tão cuidadoso, e embora não tenha nos dito que seriam 70 anos, 100, 1000, ele nos deu sinais para conhecermos se as coisas estão longe ou estão perto. Os sinais dos tempos nos dão segurança de que Cristo e a sua promessa de voltar está próxima de nós. Isso deveria nos mover como moveu Daniel, a buscarmos o Senhor com todo o coração, a sermos sinceros em nossa busca, em clamarmos por misericórdia, em suplicarmos o seu perdão, a sua graça, porque Cristo vai voltar para pessoas que não merecem. Ele vai voltar para as pessoas que carecem da graça e da misericórdia. Só uma forma de nós não nos assustarmos com isso e, ao contrário, nos alegrarmos é se nós buscarmos o Senhor, falarmos desse desejo que temos de voltar para casa, o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, reconhecidos que nós não somos merecedores de coisa nenhuma, e então clamar ao Senhor: tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos transforme, nos santifique, porque queremos estar com o Senhor para sempre. Gostaria que você meditasse nessas coisas. Você conhece as promessas de Deus, você conhece os sinais dos tempos. Como isso tem movido o seu coração? Como isso tem aquecido a sua vida? É a palavra de Deus, são essas promessas conhecidas, é a revelação da Escritura que nos levam,
que nos leva a buscar a Deus fervorosamente. Eu aconselho que você volte à palavra do Senhor. Vasculhe nela as promessas de Deus. E você certamente, pela promessa do próprio Deus, terá o seu coração aquecido para viver neste mundo enquanto aguarda a volta do nosso Redentor. A quem seja toda a honra e glória. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, bendizemos o Senhor por Tua palavra. Confessamos o nosso pecado, a displicência que temos, ó Deus, muitas vezes, de conhecer aquilo que nos importa de verdade, que é o conhecimento das Tuas promessas reveladas em Tua palavra. O desejo, ó Deus, de vê-las cumpridas, o desejo de estarmos vivos para observarmos, ó Deus, aquilo que está prometido para o futuro. Acredito, Senhor, que se nos dedicarmos à Tua palavra, em investigá-la, não apenas seremos confortados nesse mundo, mas esse desejo ardente, fervoroso de estar com o Senhor, de voltar à comunhão com o Senhor, sem mais a presença do pecado, dessa maldição de um mundo caído, certamente isso iria aquecer o nosso coração e nos faria buscar o Senhor com sinceridade. Nos distraímos tanto com essa Babilônia, que acabamos nos esquecendo que não somos daqui, que, ao contrário, esse é o lugar do nosso castigo, do nosso cativeiro, e não a nossa casa. Ela nos ilude tanto que o nosso coração se aquece pelas coisas que ela nos oferece. E essas coisas nos chamam a atenção, elas fazem parte da nossa agenda, que nós não nos preocupamos mais em orar para que as Tuas promessas, para que estejamos prontos para o cumprimento das Tuas promessas. Nesta noite, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro, que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos olhos. Que a Tua palavra, Deus, nos sirva de advertência, que nós não sejamos, ó Pai, insensíveis à Tua voz. Ó Deus, que a promessa da volta do nosso Redentor seja justamente isto que aquece o nosso coração e nos faz buscar o Senhor com sinceridade, de todo o coração, ó Deus. Que o simples fato de sabermos que, se Te buscarmos desta forma, o Senhor se deixará encontrar, seja motivo mais do que suficiente, ó Deus, para nos lançarmos em uma busca sincera, fervorosa, profunda pelo Senhor. Nos ajude, ó Pai. Tu nos conheces muito bem, conheces o nosso coração, e só Tu mesmo, ó Deus, podes nos salvar de todas as inclinações que nos distanciam do Senhor. Pai, pedimos que nos perdoe por isso e que nos transforme por meio da Tua palavra. Santo Espírito, aplica a Tua palavra aos nossos corações e nos ajude a esperar o Salvador de maneira ardente, ó Deus. Tenha, ó Deus, misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.